ao estarmos aqui reunidos, agora neste momento, que eu me cale e que a tua voz fale em nossos corações. Amém. A tua palavra é viva e a palavra é santa. E que traga para nós nesta noite a alegria e o conforto de saber que tem um Deus maravilhoso que nos ama e é todo poderoso. E é em nome de Cristo Jesus que eu peço e agradeço. Amém. O título da mensagem de hoje, ela é o poder do amor. E essa mensagem, ela foi escrita pelo pastor Natanael Oliveira dos Santos. Ele é pastor em Manduque, Minas Gerais. E eu achei interessante as colocações que ele fez, e eu coloquei em minha vida. E eu acredito que nesse momento, para nós que estamos aqui, para vocês que estão aí do outro lado da tela, nos ouvindo, que o Espírito Santo de Deus fale ao seu, ao nosso coração. Que nós possamos receber de Deus nesta manhã uma dose maior do Espírito Santo, porque Ele quer nos transformar e nos ensinar essa noite. Amém? Abramos todos a palavra de Deus, então, em Gênesis 25. Vamos deixar aberta a palavra de Deus. Quando falamos em amor, você pode imaginar o amor de um filho, você pode imaginar o amor de marido, esposo e esposa, você pode imaginar o amor de um amigo, você pode imaginar o amor de uma mãe, por um filho e também avós e tudo mais, são relacionamentos. Mas nesse momento aqui, só para nós refletirmos, quem ama, ele se entrega? Sim. Quem ama, ele se dedica? Sim. E quem ama, ele é fiel? Ele é fiel. E 1 Coríntios 13:7 é um verso bem conhecido. Existe essa frase que diz assim: o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera e o amor tudo suporta. E outro verso que está em 1 João, também conhecido de todos, é 1 João 4:19, que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, o que Deus quer falar para nós essa noite? Eu te amei primeiro. E eu estou aqui desejoso de falar com você essa noite, que você me coloque em primeiro lugar na sua vida, porque eu te amei primeiro. Eu não imaginava se você era pobre, rico, ia nascer num lar aí feliz ou um lar turbulento, ou se você ia passar um problema de saúde já que nascesse, ou se de repente algo inesperado acontecesse, você seria adotado. Deus está falando: eu te amo incondicionalmente. Não importa o que aconteceu ou o que aconteça na sua vida, eu te amo. E para a gente entender, tem três partes nessa mensagem que Deus quer falar conosco, dizendo: a primeira, o poder do amor obediente; a segunda parte, o poder do amor equivocado; e a última parte, que é a terceira, o poder do amor restaurador. Para isso, então, eu pedi para vocês deixarem a palavra de Deus aberta em Gênesis 25, no verso 27 e 28. Diz assim, Gênesis 25, no verso 27 e 28. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua casa. Rebeca, porém, amava a Jacó.
Que interessante, irmãos. Nessa história que nós vamos decorrer agora, nós vamos primeiro dizer sobre Abraão. Depois nós vamos falar sobre Isaac, Esaú e Jacó. Esse verso traz para nós uma mensagem que 2 filhos nasceram. E um era amado pelo pai e o outro era amado pela mãe. Mas antes da gente decorrer na história, vamos entender um pouquinho sobre o amor obediente de Abraão. Quando Deus pediu a Abraão seu único filho, o que Abraão fez? Lá em Gênesis 22, voltando um pouquinho, 22, 2. Diz assim. Vamos ler o primeiro também. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este te respondeu: eis-me aqui. Abraão amava a Deus e estava disposto a obedecer. E o que Deus pediu para Abraão? Verso 2: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Deus pediu o seu único filho, Isaque. Ele confiou em seu pai? Vamos ver em continuidade o 5, melhor, o 3, né? Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para um lugar que Deus lhe havia indicado. E ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque, agora é Isaque falando para Abraão. Primeiro foi Deus falando com Abraão, ele falou: eis-me aqui. Agora é Isaque falando. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Que interessante essa história, maravilhosa, porque houve obediência da parte de Abraão para com Deus e houve obediência da parte do filho, que é Isaque, para com Abraão. Então, a obediência é uma resposta ao amor por meio da confiança. Nós não vamos amar, não vamos nos entregar, como disse no início, não vamos dedicar tempo nem ser fiel se nós não tivermos o quê? Obediência e amor, né? E esse diálogo de Abraão entre o filho, quando eles disseram, criou um vínculo de intimidade. Então nós só vamos obedecer algo ou alguém se nós estivermos o quê? Íntimos. Lembram ontem? O pastor disse que a nossa intimidade com Deus é vertical. Nós e Deus. E depois disso, nós seremos o quê? Horizontal. Nós e os próximos. Nosso próximo, né? Então, quanto mais intimidade nós tivermos com Deus, mais próximos nós seremos uns com os outros. E teremos o quê? Amor. E para a gente reforçar esse verso sobre intimidade, vamos ver em Salmos 25, 14. Vamos ver para que Deus confia em nós.
mas a intimidade dele para conosco. 25:14 diz assim: todos encontraram? Amém? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, para nós sermos íntimos do Senhor, nós temos que fazer o quê? Temer, respeitar, obedecer, ser fiel, se entregar, se dedicar ao Senhor. Então nós vamos ser cada dia mais íntimos do Senhor. E outro exemplo também que nós podemos entender como um exemplo de intimidade, confiança em Deus, é quando Abraão pede para seu servo arrumar uma noiva, para o seu filho Isaque. E ele mandou ele buscar essa noiva, e isso está em Gênesis 24, voltamos lá, 24, 2 ao 4. Gênesis 24. (24, 2 ao 4). Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha colcha, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. E esse servo aqui, no caso que ele pediu, atendeu o pedido. E no verso 7, 23, 7. Não, irmãos, estou me enganando aqui. 24, do 2 ao 4 nós lemos agora. Esse que nós lemos agora. Deus foi reconhecido em cada passo dessa história. Então Abraão reconheceu que o Senhor Deus do céu havia dirigido a sua vida. E o servo de Abraão orou para que Deus lhe mostrasse quem era a noiva escolhida. Então agora é o verso 24, 12. 24, 12. E disse consigo: o Senhor Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou de pé diante da fonte da água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, a moça a quem eu disser: inclina o cântaro para que eu beba, e que ela me responda: bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, e seja que designasse para o teu servo Isaque, e nisto terei que me usasse de bondade para com o meu Senhor. Irmãos, é uma história de respeito, de amor e, acima de tudo, de obediência. Muitas vezes nós oramos e, pela falta de resposta rápida, nós agimos. E onde as coisas não acontecem como deveria ser. E nesse caso aqui, Abraão, ele pediu para que seu servo orando para que encontrasse a noiva para seu filho. Então aconteceu que Rebeca foi escolhida para ser essa noiva. E mesmo o irmão de Rebeca, ele reconheceu que ela era escolhida. No verso 24:50, até o irmão dela, então, lá, 24:50. Então respondeu Labão e Betuel: isto procede do Senhor, nada temos a dizer fora da tua verdade. Até eles reconheceram que a noiva, ela foi através da oração, do pedido de Abraão para esse servo, e eles entenderam que foi uma resposta que muitas vezes, por nós não termos paciência de aguardar uma resposta, nós vamos na frente e as coisas não dão certo. E aqui eles entenderam que a oração faz a diferença na nossa vida. Tudo que formos fazer, vamos aguardar a resposta de Deus. E tem um dos desafios também que a gente vê
para encerrar essa história do poder do amor sobre a obediência, que é a primeira parte dessa mensagem, nós vemos como que um dos desafios que Isaac enfrentou e provou, né, o amor, foi quando a Rebeca, ela era estéril, ela não tinha filhos. E na cultura bíblica, o que acontecia na época, a mulher era o quê? Desprezada, ela era frustrada, porque ela não tinha filhos. E o que Isaac fez? Gênesis 25, 21. 25, 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concedeu. Amém? Amém. Tudo que pedirmos em oração, vamos ter paciência para receber a resposta. O Senhor ouviu a oração dele. E não só nasceu um filho, como nasceu dois. Foram os gêmeos, né? No caso do pai de Isaac, Abraão, ele falhou também na sua vida quando ele ao invés de esperar sua esposa ter filhos, ele arrumou o quê? Uma serva, uma concubina, né? Aí eu falo para você, o Abraão, ele, como foi pai de Isaac, e Isaac não teve e nem decidiu tomar a mesma posição do pai. Isaac, ele orou, né? E Abraão teve pressa, né? Achava que estava velho, que não ia acontecer. E mesmo por essa falha de Abraão, Deus com certeza o perdoou e Abraão amadureceu, tanto é que ele é o pai da fé, né? E nós entendemos então que o amor a Deus é poderoso para impulsionar você a uma vida de obediência. Só o amor de Deus pode nos impulsionar a ter uma vida de obediência. Você pode dizer que ama, mas muitas vezes você não cumpre. Então isso não é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, ele nos impulsiona, ele nos dá força, ele nos faz agir, né? E muitas vezes o amor de Deus faz para nós coisas inimagináveis, a gente nem imagina. Mas por amor a Deus você entrega, por amor a Deus você suporta, por amor a Deus você sofre, por amor a Deus, aqui fala bem claro, você é fiel. Então deu para entender o amor obediente. Agora a segunda parte da mensagem, vem dizendo o poder do amor equivocado. Vamos para Gênesis 26, 1. Diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, a avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. O que aconteceu? Chegando lá, Isaac, ele começou a ficar com medo, porque a sua esposa, vamos ver o verso 7, perguntou-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher, para que dizia-lhe consigo: os homens do lugar não me matem por amor a Rebeca, porque era formosa e de aparência. Uma coisa bem clara, irmãos: quando nós amamos alguém de verdade, a gente fica disposto a fazer coisas impossíveis. Impossíveis. Porque você ama. Muitas vezes você fala até com o namorado: olha,
olhando uma situação, você olha e fala, parece que está certo. Ele não enxerga, né? Nós estamos fora da situação, vê algo acontecendo, mas por amor, como diz, ele está cego, ele não enxerga. Todos enxergamos, menos aquele que ama. E muitas vezes eu estou dando esse exemplo para vocês verem o que é o amor equivocado, né? Um amor que muitas vezes acaba com a obediência a Deus. Eu amo essa pessoa para mim é a primeira no meu coração, independente do que Deus acha ou Deus deixa de achar. Isso é algo que não agrada a Deus, porque muitas vezes quem ama algo ou alguém está disposto a tudo para proteger quem ama ou o que ama. Isaac amava a Rebeca e preocupou-se com a possibilidade de perdê-la. Cadê a confiança de Isaac para com Deus? O que Isaac fez? Esse amor a Rebeca substituiu a sua confiança em Deus. E isso, irmãos, ele ficou com medo de dizer que ela era sua esposa. E disse então que ela era sua irmã. E os homens do lugar lhe diziam, ela me matarão, porque ela é muito bonita. E há um perigo na nossa vida, de muitas vezes nós fazermos escolhas a favor daquilo que nós desejamos, não o que Deus deseja. O que eu acho que é bom para mim, não o que Deus quer. E por amor, no caso aqui, voltar um pouquinho, podemos dizer que amamos algo ou alguém, mas sempre vamos optar por um amor que seja maior. Vou dar um exemplo. Gênesis 25, 28. Voltando um pouquinho. 25, 28. Isaac amava Esaú. Por amor ao seu filho, Isaac contrariou o desígnio do Senhor, que indicara que seu outro filho Jacó, ele sim seria abençoado. E ele pediu a Esaú, o que ele pediu? 27, 4. Gênesis 27, 4. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga-me, para que eu coma e abençoe antes que eu morra. Ele pediu a Esaú, seu filho, para que ele trouxesse para ele o quê? Uma comida saborosa. E aí nós temos que entender que um amor equivocado é capaz de suprimir a obediência a Deus. O que é suprimir? É eliminar, é acabar. Então, como Isaac amava o seu filho Esaú, ele deu a bênção, mas não era para ele jogar para quem? Se eu tenho 2 filhos e a bênção é para a filha e eu dou para o filho, eu estou equivocada. No sentido, o que eu e você estamos amando mais que a Deus. Muitas vezes Deus é substituído por algo ou alguém que justificamos assim. Deus entende o que eu estou pensando. Deus entende. Muitas vezes o nosso coração é enganoso. E isso vamos juntos abrir em Jeremias
17, do 9 ao 10. Jeremias, do 9 ao 10. Vou só repetir antes da gente ler o verso. Muitas vezes Deus é substituído por algo ou alguém e justificamos. Deus entende. Então diz assim, verso 9, 17 e 9. Enganou seu coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor. Esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Aí nós não podemos falar que Deus entende. Deus entende meu coração. Eu estou pensando dessa forma, Deus entende meu coração. Nosso coração é enganoso. Enganoso. Hoje Deus está pedindo para você, para mim, permita que o Senhor sonde o seu e o meu coração. Permita. Verifique se Deus está sendo prioridade na sua vida. Muitas vezes, nós como humanos, falhos, pecadores, alimentamos mais a natureza pecaminosa do que a nossa natureza espiritual. E diante de escolhas e situações que nós enfrentamos, se você estiver fraco espiritualmente, infelizmente, você vai ficar com o seu coração enganoso, achando que Deus entende. E nós temos que estar alimentados todos os dias da palavra, com oração, e pedindo a Deus sabedoria, pedindo o Espírito Santo todos os dias, para nos ajudar a fazer escolhas que agradam a Deus, que não agradam o meu coração, mas que agrade o coração de Deus. Né, Cristóvão? Quando Deus está falando coração, Ele não está falando coração de culpa, que é a mente. Sim, sim. Está falando do coração mente. Sim, sim. Então, examine, como o irmão diz, examine o seu coração, examine a sua mente, né? O que passa na sua mente? Verifique se Deus está sendo realmente prioridade na sua vida. E o último que nós vamos estudar é o poder do amor restaurador. Então, o primeiro foi o amor obediente, de Abraão e Isaac. O segundo foi o amor equivocado entre Isaac e seus filhos. E agora o terceiro, nós vamos continuar ainda falando um pouquinho sobre Isaac, né? Ter abençoado, apesar do desejo, né, de Isaac de abençoar Esaú em vez de Jacó, este último engana o pai e é abençoado em lugar do seu irmão. E após, então, olha o que aconteceu, Gênesis 27 e 33. Vamos ver o que aconteceu quando Isaac percebeu que havia dado a bênção para o outro filho. 27, é Gênesis 27, 33. 33. Então, estremeceu Isaac de violenta comoção e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesse, e o abençoei, e ele será abençoado.
como ouviste Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Lembram-se que sua mãe, a Rebeca, ela colocou até os pelos, né, em Jacó, para falar que ele era Esaú, para ele receber a bênção? Estão lembrados? Ele será abençoado. Como viestes a ouvir tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: não é com razão que se chame de Jacó, pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: não reservastes, pois bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: eis que o constituí em teu senhor, e todos os seus irmãos lhe dei por servos, de trigo, de mosto, e percebi que lhe será dado fazer de agora meu filho. Disse Esaú a seu pai: acaso tenho uma bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz e chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e irás a tua espada e servirás a teu irmão, quando porém te libertares. Olha o que é o remorso, né? Esaú levantou a voz e chorou. E é interessante, irmãos, Isaque percebeu o erro que cometeu, de deixar também de confiar em Deus, porque ele estava no controle da história. O fato de Isaque resistir em dar outra bênção a Esaú, e olha o que acontece. Vamos ver no verso 28:1. Olha o que acontece. Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: até aí. Ele fez errado, mas ele, no final das contas, ele também abençoou o seu filho Esaú. O que nós temos que aprender com isso? Muitas vezes o Senhor permite na sua e na minha vida que nossos planos sejam frustrados para nos trazer de volta a Ele. Deus permite provações para que compreendamos seus desígnios e alcancemos maturidade. Houve uma bênção que não era para ser feita. Depois Isaque voltou atrás, abençoou outro filho também. E o que nós temos que aprender quando a gente passa por uma prova de fogo, por uma tempestade? É para nós não nos lamentarmos e desesperarmos, mas para a gente o quê? Amadurecer, crescer. E é fácil crescer na tempestade? Na tempestade? No fogo? Até eu comentei com uma das nossas irmãs aqui essa semana que quando você toma uma injeção, né? A injeção tem uma agulha, não tem? E a hora que você aplica a injeção, ela dói. Mas aquela injeção também, ela cura. Entendeu? Então, muitas vezes, a prova, a dor, vai fazer parte do quê? De uma restauração, de um salvamento, de uma libertação. Vai doer? Vai, mas você vai sair muito mais forte. Muito mais bagagem dessa situação. Pode ter certeza. E vamos abrir a palavra de Deus em Lamentações. Vamos ver que amor é esse. Lamentações 3. Lamentações. Depois de Jeremias.
3, 22 e 23. Olha que verso que Deus está falando esta noite para mim e para você. Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amém? Falhamos, mas o amor de Deus por nós oferece novas oportunidades de acertar. Assim foi com Isaac. A misericórdia do Senhor o alcançou e ele acertou o que ele tinha feito de errado. Assim foi com Abraão, assim foi com Jacó, com Esaú, com Rebeca, e assim vai ser comigo e com você. Amém? Porque Deus dá para nós oportunidades para um recomeço e nós precisamos aproveitar. Muitas vezes você fala, não tem jeito para mim. O que eu fiz, mas para Deus a misericórdia dele é estendida. E muitas vezes você pode falar assim, é mais profundo, é mais profundo, é mais profundo. O amor de Deus para conosco. Então não vamos esquecer que Deus dá a oportunidade para nós recomeçarmos. Amém? Deus dá a oportunidade, por isso nós precisamos aproveitar as oportunidades. Porque Deus não é humano. Deus é Espírito e Ele conhece o que vai dentro da nossa alma, da nossa mente. E Ele sabe se você se arrepende do que faz. Por isso Ele te dá uma nova chance, dá uma nova oportunidade. E concluindo a nossa mensagem de hoje, vamos ler 1 João, no verso 2. 1 João, verso 2. 15 ao 17. Todos encontraram? 1 João, capítulo 2, 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém? Amém. Então, o amor às coisas do mundo satisfaz as nossas vontades, mas o amor de Deus permite satisfazer a vontade de Deus em nossas vidas. Só o amor a Deus permite satisfazer a vontade de Deus em nossas vidas. E o último verso, Tiago 1,12. Tiago 1,12. Um pouquinho para trás. Tiago 1,12. Diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então Deus vai nos testar. Estejamos preparados para você entender aonde está o seu amor. Quem está ocupando o lugar de Deus na sua vida?
É um filho? É o dinheiro? É o trabalho? É uma amizade? É a sua conta bancária? Examine o seu coração. Examine. Deus deseja ser prioridade na sua e na sua vida. E nós precisamos ser aprovados. Então, lembre-se, nós precisamos ter uma intimidade. E ele diz que a intimidade é para aqueles que o temem. Então, que eu e você nessa noite possamos ter aprendido que Deus nos ama, mas eu tenho que amá-lo também. Deus quer ter uma intimidade comigo e com você. Mas para isso nós temos que passar tempo com o Senhor. Não tempo com o mundo. Tempo com a palavra de Deus. Tempo com a oração. Tempo em congregação. Tempo em oração. Relacionamento com Deus. É esse o desejo de Deus para mim e para você esta noite. Amém? Amém. Amém. Lembrando então, irmãos, poder do amor de Deus. Senhor nosso Deus, ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém. Louvado seja o seu nome, porque a sua misericórdia é estendida em nossas vidas. Amém. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus de oportunidade. Se há aqui entre nós, Senhor, alguém que não está colocando o Senhor em primeiro lugar, o Senhor está dando uma oportunidade para que essa pessoa, pode ser eu, pode ser o meu irmão, aquele que está me ouvindo, volte, Senhor, volte para os seus braços, entregue sua vida, entregue o primeiro lugar ao Senhor na sua vida. O Senhor disse que as demais coisas seriam acrescentadas se nós colocássemos o Senhor em primeiro lugar. Então nos ajude, Senhor, como filho teus, a ter um amor que não seja um amor equivocado, mas um amor obediente. Um amor que tema o seu nome. Um amor que tenha intimidade com o Senhor. E que seja de fato e de verdade, Senhor. Abençoe a cada um que nesta noite está. Aquele que está nos ouvindo, Senhor. Abençoe, porque o Senhor está voltando. E o Senhor quer nos ver no céu. O Senhor quer nos ver na glória. O Senhor quer ver nós na nova terra. E para isso, Senhor, aqui está a oportunidade. Nos ajude, Senhor, a entender o poder do seu amor, que o seu amor é restaurador. O Senhor cura, o Senhor transforma e o Senhor nos quer viver contigo eternamente. E é em nome de Cristo Jesus que nós pedimos todas essas bênçãos e já agradecemos.